para a gente já conversar um pouquinho sobre o tema, ia dar um tempinho para falar sobre essa coletânea que está aqui atrás de mim. Faz tempo que eu estou devendo um vídeo, né, falando, comentando sobre a trilogia, a Getúlio, escrita pelo Lira Neto. E eu quero falar um pouquinho a respeito desses livros, porque eu acho que é muito interessante, né? E geralmente quando perguntam, poxa vida, eu quero começar a entender sobre Getúlio Vargas, sobre Era Vargas, sobre trabalhismo, eu recomendo, né, como uma boa introdução para esse assunto, essa coletânea, essa trilogia aqui escrita pelo Lira Neto, pelos motivos que eu vou falar a seguir. Né? Primeiro, por que eu recomendo essa leitura? Na verdade, antes falando a respeito de quem é o Lira Neto, né, já começa por aí. Ele é um jornalista, na verdade, né, que escreve essa série biográfica sobre Getúlio. Então, não se trata de um livro de história, mas sim uma biografia em 3 volumes, né, escrita por um jornalista, né, não é um historiador. E por que é importante ressaltar isso? Primeiro, porque tem aí uma certa, não vou dizer treta, mas há uma certa rixa, uma certa rivalidade editorial, né, principalmente porque a maior parte dos livros de história que são os mais vendidos, né, ou os livros mais vendidos de história, na verdade, não são escritos por historiadores, né, mas jornalistas que escrevem sobre história. Isso é um elemento negativo? Não, pelo contrário, né, não necessariamente é algo negativo. Nesse caso, eu acho bastante positivo. Né? Vai depender muito da abordagem que é dada aí na escrita, no trabalho de composição mesmo do livro. Nesse caso, é preciso sim elogiar. Qual que é o problema aqui? Quando a gente fala de história, existe o ofício do historiador, que tem as suas especificidades. Né? O historiador vai escrever a história de uma certa maneira, com uma certa metodologia. Né? Afinal de contas, é uma área do conhecimento. Né? Existe um debate se a história é ciência, não é ciência. Eu estou mais no campo daqueles que defendem a história como uma ciência, né? Como uma forma de produzir conhecimento. E a história tem uma especificidade de como construir conhecimento. O que não significa que a história seja monopólio dos historiadores. Né? São coisas diferentes. Aliás, ao longo da história, o que a gente mais vê, né, são pessoas que não são historiadores falando sobre história. Mas existem bons livros, né, sobre história, escritos não por historiadores, e existem outros que servem para começar o fogo na churrasqueira só. Tá? Como os guias politicamente incorretos de. Enfim, pelo mau uso que é dado aí da coisa. Agora, o Lira Neto, a maneira como ele constrói essa narrativa que ele coloca aqui nessa biografia, que já é um objetivo diferente, né, de um livro de história, né? Ele está falando especificamente sobre o Getúlio Vargas, né, e ele faz escolhas ao longo da escrita dele, e ele deixa claro quais são as escolhas, né, qual que é a metodologia que ele está empregando, qual que é o objetivo da escrita. Ele quer falar sobre Getúlio, de maneira ampla. Né? Então ele vai falar sobre a vida pessoal do Getúlio Vargas, vai falar sobre a família do Getúlio Vargas, falar sobre a maneira como ele foi se constituindo mesmo como sujeito histórico, né? Vai pegar histórias da infância dele, da juventude, da época de escola, como que ele começou a vida profissional dele, como a carreira militar, depois a carreira mais na área do direito, até se tornar o político que se tornou. Vai falar da esposa, vai falar das amantes, vai falar dos filhos, e recorrendo muito aí a fontes originais, ao acervo pessoal do Getúlio Vargas, as cartas que ele escrevia, os bilhetes que ele trocava entre a família. E aí é um ponto importante, porque para ser um bom livro de história, ou uma biografia, nesse caso, né, algumas coisas são importantes. Né? A narrativa, como ela é construída,
e o uso das fontes. E é preciso aqui sim elogiar o trabalho do Lira Neto com as fontes que ele se utilizou, né, tanto as fontes originais que ele consultou, músicas da época, jornais, o acervo pessoal, como já falei, o diário do Getúlio Vargas, os diários, na verdade, que o Getúlio escrevia, né? Então é uma pesquisa com um bom embasamento. É uma pesquisa com um bom embasamento também no ponto teórico. Ele recorreu à vasta produção historiográfica que existe sobre Getúlio, sobre a Era Vargas, sobre tudo isso que está dentro desse tema aqui que nós vamos conversar um pouquinho melhor a respeito hoje. E ele traz essa bibliografia no livro, né? essa bibliografia que ele consultou, e que sempre é uma boa indicação para as pessoas que querem conhecer mais a respeito, querem se aprofundar. Agora, para as pessoas que não querem entender como que o Getúlio surgiu e se tornou o cara que ele é. Ótimo, é um bom livro para se falar a respeito. Né? Outro elemento importante que eu já mencionei, né, é a questão da narrativa. O livro ele é bem escrito, os livros, na verdade, porque é uma coletânea, são 3 volumes, eles são bem escritos, eles têm uma narrativa fluida. Né, falar um pouco aí da minha experiência, né, eu li no ano passado, na verdade, esses livros, eu estava chegando no final do primeiro volume, já estava encomendando o segundo, estava no final do segundo, já encomendei o terceiro, para dar continuidade aí a essa leitura, porque realmente é uma leitura prazerosa. Eu acho que esse é um elemento importante, né, porque aqueles livros que a gente pega, né, e não consegue ler, porque é aquela escrita truncada, né, ou um estilo em que quem está escrevendo quer mostrar uma erudição, como sinônimo de que conhece o assunto, não me agrada muito e acaba se tornando chato muitas vezes. Né? Aliás, esse é o maior problema dos historiadores, porque os historiadores geralmente não têm um estilo de escrita voltado para um grande público. Né? Geralmente é um comentário recorrente que historiador escreve para historiador, quando vem com essa linguagem academicista, aí acaba dificultando aí a divulgação da história. Depois, os livros que mais vendem são escritos por jornalistas e a gente não sabe por quê. Aí a gente fica dodói com isso. Não é, não é de se estranhar. Mas tem mudado. Muita coisa tem mudado aí nos últimos tempos. Mas vamos lá, falar mais aí a respeito desses livros e por que eu recomendo eles e para quem que eu recomendo. Né? Para princípio de conversa, eu falei sobre a maneira como o livro foi organizado, né, os critérios que o Lira Neto utilizou aí para organizar a obra dele, essa coletânea. Né? Ele utilizou um critério que é talvez o mais utilizado, que é uma ordem cronológica. Então, o primeiro livro vai falar justamente os anos de formação de Getúlio Vargas, né, da formação até a conquista do poder. Mais especificamente, o livro começa justamente com a infância do Getúlio no Rio Grande do Sul e termina com a vitória, né, da Revolução de 30. O segundo volume, aí falando de 1930 a 1945, do governo provisório, né, posterior aí, à Revolução de 30 até a ditadura do Estado Novo. O livro termina justamente com a queda do Estado Novo. E o terceiro volume, que é o mais fininho de todos, na verdade, né, e justamente é o período mais curto, né, que é de 1945 a 1954, da volta pela consagração popular ao suicídio. Então ele cobre um período bastante grande da história, né, uma das coisas aí as diferenças, né, como a gente fala, de metodologia, justamente porque um recorte temporal maior demanda muito mais fôlego a pesquisa. Né? E aí, de novo, é preciso fazer escolhas. E a diferença é, né, de fazer um trabalho de qualidade, é deixar claro quais são as escolhas que você faz ao longo desse processo. Lira Neto faz isso. Ele já avisa de antemão que, bom, por se tratar de um período bastante longo em cada um dos volumes, muita coisa vai ficar de fora. Como o interesse dele não é necessariamente
se voltar para alguns dos aspectos da vida do Getúlio, mas entender ele como um sujeito, como um todo, ele não vai falar apenas sobre Getúlio político. Vai dar boa parte do livro falando sobre a vida pessoal do Getúlio, falando sobre a vida amorosa do Getúlio, falando da relação com a família e assim por diante. Mas vai falar também da parte da política, dos bastidores da coisa. Né? Por exemplo, como que estourou a Revolução de 30. Que se deu, e é curioso perceber que não estava dada a Revolução no contexto quando Getúlio, quando se inicia esse movimento, na verdade, no Sul. O segundo volume, né, que é justamente onde teria muito mais coisa para se falar, ele também faz algumas dessas escolhas, né, a respeito de focar mais ou no Getúlio político, agora como presidente, já, justamente período aí da chamada Era Vargas, mas sem deixar de lado também esse interesse pessoal. Então, até mesmo que pelos capítulos, é possível perceber como que essa escolha ela é feita e como que ela é sinalizada, na verdade, no livro. Então, nós vamos ter, por exemplo, oficiais do exército destroem um jornal, a ditadura vai salvar o Brasil, proclama. Crise política, confusão nos quartéis, caos financeiro, querem derrubar Getúlio, 1931 a 1932. Mais adiante a gente tem, né, o ditador fugiu do palácio, em 1932. A lei monstro é aprovada, não teremos mais direito de pensar em voz alta, 34 a 35, e por aí vai. Ainda falando sobre as fontes do livro, né, é curioso que ele é bastante rico também em imagens, em fotografias, algumas delas já conhecidas, né, mas outras talvez nem tanto, né, que ajudam a entender justamente o homem por detrás da lenda. Afinal de contas, a gente está falando de um personagem histórico, que não por isso deixa de ser um homem. E o último volume também, dedicado mais aí às questões desde que Getúlio é afastado do poder até a sua volta ao poder e a maneira como ele saiu da vida para entrar na história. O Lira Neto comenta sobre algumas das questões que vão ser discutidas aqui hoje. Né? Afinal de contas, qual que era, né, a proximidade de Getúlio com o fascismo, com o nazismo, com o socialismo? Afinal, quais são as origens ideológicas ali do Getúlio, do getulismo como um todo? Então, tudo isso é comentado nesse livro. Mas, afinal de contas, eu recomendo. Recomendo, como já deu para perceber aqui ao longo da minha fala. Mas para quem que eu recomendo? Para todos os públicos, na verdade. Eu acho que é um livro que serve tanto para as pessoas que já conhecem a história, tá? E querem talvez ter uma leitura mais leve, né? Menos acadêmica, menos carregada, mais fluida, para uma leitura divertida. É o que eu fiz muitas vezes, tinha que me conter para ler um capítulo só por dia, porque a vontade era continuar lendo, né? Como nesse estilo de escrita que tem os como é que fala? Cliffhangers, né? Aquele gancho que você quer continuar a leitura. Recomendo também para as pessoas que gostam de história, mas não necessariamente são estudantes de história, né? E, claro, recomendo para militância, não apenas pedetista, né? Mas para militância de esquerda como um todo, né? E até mesmo para militância que não é de esquerda, ouso dizer. Porque eu acho que Getúlio transcende um pouco essa dimensão política, né, de direita e esquerda tão definidamente. Como eu sempre digo, né, Getúlio Vargas é um divisor na história brasileira. Né? A história do Brasil é uma antes de Getúlio Vargas e é outra depois de Getúlio Vargas. Não à toa que, né, a Era Vargas é o assunto mais estudado da historiografia brasileira, tanto de historiadores brasileiros quanto de historiadores brasilianistas. Uma vez teve uma aluna que eu ia começar lá a aula, falando, vamos estudar Era Vargas e tal, e ela
ela tinha um comportamento desafiador, digamos assim. Ela disse: ai, que bom, porque eu conheço tudo de Era Vargas, eu sei tudo de Era Vargas. E eu respondi irônico para ela: puxa, que bom, pô. Você deve ser realmente uma aluna muito aplicada, porque a Era Vargas é o assunto mais estudado da história brasileira, então você deve conhecer muita coisa mesmo, né? Porque nem eu sei tudo sobre a Era Vargas. Então, é o tipo de coisa que por vezes assusta, né, com uma introdução dessa, então às vezes é interessante, né, ter uma introdução com uma leitura que não seja tão pesada assim, né? Mas